A filosofia estoica, um dos pilares do pensamento antigo, concentra-se profundamente na busca da felicidade e na compreensão de como alcançá-la. Os estoicos, como Zenão de Cítio, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, compartilharam visões valiosas sobre esse tema crucial, oferecendo insights sobre a natureza da felicidade e os caminhos para conquistá-la. A felicidade é um tema central na filosofia estoica, que busca ensinar como viver uma boa vida em harmonia com a natureza e a razão. Os estoicos acreditavam que a felicidade não dependia de fatores externos, mas da atitude interna de cada pessoa diante dos acontecimentos. Aceitação e controle interior. Os estoicos acreditavam que a felicidade estava intrinsecamente ligada à capacidade de aceitar as circunstâncias da vida com serenidade. Zenão de Cítio, o fundador da escola estoica, defendia que a chave para a felicidade era reconhecer a diferença entre o que podemos controlar e o que está além do nosso controle. Ao focar nossos esforços apenas nas coisas que podemos influenciar e nossos pensamentos, ações e atitudes, somos capazes de alcançar um estado de tranquilidade interior, independentemente das adversidades externas. Virtude como fundamento da felicidade. Sêneca, um dos mais conhecidos estoicos romanos, acreditava que a virtude era a base da verdadeira felicidade. Ele argumentava que a busca da excelência moral era mais importante do que a busca por riqueza, poder ou prazer. Ao viver de acordo com princípios éticos elevados, encontramos um estado de paz interior e realização, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca nos lembra que a verdadeira felicidade reside na integridade do caráter, desapego e valorização do presente. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo estoico, acentuou a importância do desapego em relação às coisas materiais e às preocupações externas. Ele destacou que a felicidade vem da valorização do presente, em vez de ser condicionada por desejos insaciáveis. Epicteto nos lembra que nossa paz interior não deve depender do que possuímos ou das circunstâncias externas, mas sim da maneira como escolhemos perceber e reagir às situações. Aceitação da natureza e impermanência. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfatizou a aceitação da natureza transitória de todas as coisas. Ele nos lembrou que a vida é efêmera e cheia de mudanças inevitáveis. Ao abraçar a impermanência e reconhecer que a única constante é a mudança, somos capazes de nos libertar do sofrimento causado pela resistência às transformações da vida. A reflexão sobre a impermanência também nos ajuda a valorizar os momentos presentes e a cultivar uma apreciação mais profunda pela existência. Autodisciplina e autoconhecimento. A busca da felicidade, de acordo com os estoicos, exige autodisciplina e autoconhecimento. Epicteto ressaltava a importância de reconhecer nossas fraquezas e limitações para que possamos trabalhar conscientemente para melhorá-las. A autotransformação é vista como um processo contínuo de crescimento pessoal em direção à excelência moral. Marco Aurélio também enfatizava a autorreflexão diária como uma ferramenta para avaliar nossas ações e atitudes, buscando sempre aperfeiçoar nosso caráter. A felicidade é viver de acordo com a virtude. A virtude é a única coisa que é essencialmente boa e que está sob o nosso controle. Tudo mais é indiferente, ou seja, nem bom nem mal em si mesmo, mas apenas conforme o uso que fazemos dele. A virtude consiste em agir racionalmente, seguindo a lei natural que rege o universo e que também está presente em nós. Essa lei é o Logos, ou razão universal, que os estoicos identificavam com Deus. Como disse Zenão, o fundador do estoicismo, viver bem é viver de acordo com a natureza. A felicidade é aceitar o destino. O destino é a ordem causal que determina tudo o que acontece no mundo, segundo a vontade do Logos. Nós não podemos mudar o destino, mas podemos nos conformar a ele, reconhecendo que tudo acontece por uma razão sábia e justa. Assim, evitamos o sofrimento causado pela resistência e pela frustração. Como disse Epicteto, um dos principais expoentes do estoicismo, não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e você terá uma vida tranquila. A felicidade é dominar as paixões. As paixões são as emoções irracionais que nos perturbam e nos afastam da razão. Elas são causadas por juízos falsos sobre o que é bom ou mal para nós. Por exemplo, quando nos apegamos a coisas externas, como riqueza, fama ou prazer,
sofremos quando as perdemos ou não as obtemos. Os estoicos propunham uma terapia para curar as paixões, baseada na análise crítica dos nossos juízos e na substituição deles por outros mais adequados à realidade. Como disse Sêneca, um dos mais famosos filósofos estoicos, a causa do sofrimento não está nas coisas, mas na opinião que temos delas. A felicidade é praticar a autossuficiência. A autossuficiência é a capacidade de se contentar com o que se tem, sem depender de nada externo para ser feliz. Os estoicos valorizavam a simplicidade e a moderação no modo de vida, evitando os excessos e os vícios. Eles também cultivavam a independência de espírito e a liberdade interior, não se deixando influenciar pela opinião alheia ou pela tirania dos costumes. Como disse Marco Aurélio, um imperador romano e um dos últimos grandes pensadores do estoicismo, muito pouco é necessário para uma vida feliz, tudo está dentro de você mesmo, na sua maneira de pensar. A felicidade é exercer a cidadania cósmica. A cidadania cósmica é a ideia de que todos os seres racionais fazem parte de uma mesma comunidade universal, regida pelo Logos. Os estoicos defendiam uma ética cosmopolita, que reconhecia a igualdade e a fraternidade entre todos os homens, independentemente da sua origem, classe ou condição. Eles também tinham uma visão ecológica, que respeitava a natureza como uma manifestação da sabedoria divina. Como disse Cícero, um orador e político romano influenciado pelo estoicismo, somos membros de um grande corpo. Devemos considerar toda a natureza humana como uma só. Com base nas ideias dos estoicos, podemos formular as seguintes mensagens filosóficas sobre a felicidade e como alcançá-la. A felicidade não é algo que se encontra, mas que se constrói. A felicidade não é uma condição externa, mas um estado interno. A felicidade não é uma busca por prazeres, mas uma busca pela virtude. A felicidade não é uma fuga da realidade, mas uma aceitação da realidade. A felicidade não é um dom, mas uma conquista. Essas são algumas das mensagens que os estoicos nos deixaram sobre a felicidade e como alcançá-la. Elas nos convidam a refletir sobre o nosso modo de viver e sobre os valores que orientam as nossas escolhas. Elas nos mostram que a felicidade não é algo que se busca fora de nós, mas que se cultiva dentro de nós, pela razão, pela virtude e pela harmonia com o todo. A filosofia estoica proporciona uma abordagem profundamente reflexiva sobre a busca da felicidade. Ao combinar a aceitação serena das circunstâncias, a busca pela virtude, o desapego em relação às coisas materiais, a aceitação da impermanência e o desenvolvimento da autodisciplina, os estoicos oferecem um conjunto abrangente de princípios para viver uma vida mais plena e significativa. Suas perspectivas são um convite para cultivar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, visando alcançar a felicidade duradoura por meio do cultivo interno da virtude e da aceitação inabalável das forças externas. A filosofia estoica, fundamentada por figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, oferece insights atemporais sobre como navegar pelas complexidades da vida diária. Suas perspectivas podem servir como guias práticos para cultivar a serenidade interior e enfrentar os desafios com equanimidade. Neste texto, exploraremos 5 mensagens filosóficas que destacam a aplicação dos princípios estoicos no dia a dia, tecendo-os em um guia coeso para uma vida mais significativa e resiliente. Os princípios estoicos são uma forma de filosofia prática que nos ajuda a viver melhor, enfrentando as adversidades com sabedoria e virtude. Neste texto, vamos ver como aplicar alguns desses princípios no nosso dia a dia, baseados nas ideias de alguns dos principais representantes do estoicismo. Desapego e controle das emoções, Sêneca. Sêneca nos lembra que a felicidade não deve depender das circunstâncias externas, mas da nossa reação a elas. Em sua obra Cartas a Lucílio, ele destaca que, ao cultivar o desapego das coisas materiais e do desejo excessivo, alcançamos um estado de tranquilidade duradoura. Ao aplicar isso em nosso cotidiano, podemos aprender a separar o que está em nosso controle das situações que não estão. Ao enfrentar contratempos, concentre-se em direcionar suas emoções para o que é possível controlar, encontrando assim um espaço para a serenidade interior. Viver no momento presente, Epicteto. Epicteto nos ensina a abraçar o momento presente e aceitar as coisas como elas são.
Ele aconselha que, ao invés de nos preocuparmos com o futuro ou lamentarmos o passado, devemos focar nossos esforços naquilo que está ao nosso alcance. Em seu Manual de Epicteto, ele sugere que ao cultivar essa atenção plena, podemos evitar angústias desnecessárias e encontrar alegria na simplicidade da vida cotidiana. Ao aplicar essa lição, permita-se imergir completamente nas atividades do presente, libertando-se das amarras das preocupações improdutivas. Aceitação e adversidade, Marco Aurélio. As palavras de Marco Aurélio, registradas em O Meditações, ecoam a importância de enfrentar a adversidade com aceitação e compostura. Ele nos encoraja a enxergar os obstáculos como oportunidades para fortalecer nossa resiliência interior. Ao aplicar essa perspectiva, podemos enfrentar desafios com uma mente calma e determinada. Lembre-se de que as dificuldades são parte inerente da jornada humana, e é nossa reação a elas que molda nosso caráter e nosso bem-estar. Amor universal e empatia, Cícero. Cícero, embora não seja estritamente um estoico, também contribui para nossa compreensão do estoicismo ao destacar a importância do amor universal e da empatia. Em suas obras, como O Sóbrio Dever, ele argumenta que devemos tratar todos com bondade e compaixão, reconhecendo nossa conexão com a humanidade. Ao praticar essa mensagem em nossas vidas, podemos criar um ambiente de apoio mútuo e compreensão, contribuindo para um mundo mais harmonioso. Contemplação da natureza, os princípios estoicos. Um princípio fundamental do estoicismo é a contemplação da ordem natural das coisas. Os estoicos nos convidam a refletir sobre a grandeza do universo e nossa conexão com ele. Essa perspectiva nos ajuda a relativizar nossos problemas cotidianos e a encontrar um senso de humildade diante da vastidão do cosmos. Ao integrar essa contemplação em nossa rotina, podemos ganhar uma visão mais ampla que nos ajuda a transcender preocupações triviais. Haja de forma virtuosa. Segundo os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro, e consiste em agir de acordo com a razão e a natureza. As principais virtudes são a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. Para praticar a virtude, devemos nos perguntar se nossas ações são coerentes com esses valores, e se contribuem para o bem comum. Como disse Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, um bom caráter é a única garantia de eterna e despreocupada felicidade. Concentre-se no que você controla e aceite o restante. Muitas vezes, sofremos por coisas que estão fora do nosso alcance, como as opiniões dos outros, as circunstâncias externas ou o destino. Os estoicos nos ensinam que devemos focar naquilo que depende de nós, ou seja, nossas escolhas, atitudes e pensamentos. O que não depende de nós, devemos aceitar com serenidade, sem nos deixar abalar. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo estoico, afirmou: o que é, enfim, ser educado adequadamente? É saber separar as coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão. Assuma a responsabilidade pelo que você controla. Se queremos viver bem, devemos assumir o papel de protagonistas da nossa vida, e não de vítimas das circunstâncias. Os estoicos nos convidam a tomar as rédeas do nosso destino, fazendo o melhor que podemos com o que temos. Não devemos culpar os outros ou o acaso pelos nossos problemas, mas sim buscar soluções racionais e criativas. Epicteto também disse: os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas sim por suas opiniões sobre os acontecimentos. Saiba diferenciar o que é bom, mal ou indiferente. Para os estoicos, só há um bem verdadeiro, a virtude. E só há um mal verdadeiro, o vício. Tudo mais é indiferente, ou seja, não afeta nossa felicidade essencial. Isso não significa que devemos ser indiferentes a tudo, mas sim que devemos dar o valor adequado às coisas. Por exemplo, a saúde é preferível à doença, mas não é um bem absoluto. Podemos ser felizes mesmo estando doentes, se mantivermos nossa virtude intacta. O mesmo vale para a riqueza, a fama, o prazer e outros bens externos. Coloque os aprendizados em prática. O estoicismo não é uma filosofia meramente teórica, mas sim uma forma de vida. Não basta saber os princípios estoicos, é preciso vivê-los no cotidiano. Os estoicos nos propõem uma série de exercícios para desenvolver nossa virtude e nossa resiliência diante das dificuldades.
Alguns desses exercícios são de meditar sobre a morte e a impermanência das coisas, imaginar o pior cenário possível e como lidar com ele, praticar a gratidão pelo que temos, evitar o excesso de conforto e luxo, questionar nossos pensamentos negativos, cultivar o autoconhecimento e a autocrítica. Enfrente os obstáculos com coragem. Segundo os estoicos, a coragem é a capacidade de enfrentar o medo e o perigo. Quando enfrentamos um obstáculo, é natural sentir medo. No entanto, os estoicos nos ensinam que o medo não deve nos impedir de tomar a ação que é necessária. Uma forma de desenvolver a coragem é praticar a meditação. A meditação nos ajuda a desenvolver a consciência do nosso corpo e da nossa mente, e nos permite identificar os pensamentos e emoções que nos causam medo. Uma vez que identificamos esses pensamentos e emoções, podemos começar a enfrentá-los de forma racional. Aceite as coisas que estão fora do seu controle. Os estoicos acreditavam que a felicidade é alcançada pela aceitação do que está fora do nosso controle. Isso inclui coisas como o clima, as ações dos outros e até mesmo nossos próprios pensamentos e emoções. Quando nos concentramos nas coisas que estão fora do nosso controle, nos tornamos vítimas da ansiedade e do estresse. No entanto, quando aceitamos essas coisas como elas são, podemos nos libertar dessas emoções negativas e concentrar nossa atenção nas coisas que podemos controlar. Concentre-se no presente. Os estoicos acreditavam que a felicidade é alcançada vivendo no presente. Isso significa estar ciente do que está acontecendo ao nosso redor e aproveitar cada momento. Quando nos concentramos no passado, nos sentimos tristes ou arrependidos. E quando nos concentramos no futuro, nos sentimos ansiosos ou preocupados. No entanto, quando nos concentramos no presente, podemos viver cada momento com plenitude e satisfação. Faça o que é certo, independentemente das consequências. Os estoicos acreditavam que a justiça é a virtude mais importante. Quando agimos de forma justa, estamos agindo de acordo com a natureza do universo. Às vezes, pode ser difícil fazer o que é certo, especialmente quando as consequências podem ser negativas. No entanto, os estoicos nos ensinam que devemos fazer o que é certo, independentemente das consequências. Seja grato pelas coisas que você tem. Os estoicos acreditavam que a gratidão é uma virtude essencial para a felicidade. Quando somos gratos pelas coisas que temos, nos sentimos mais satisfeitos e contentes com nossas vidas. É fácil se concentrar nas coisas que não temos. No entanto, quando focamos nas coisas pelas quais somos gratos, nos tornamos mais positivos e agradecidos. Os princípios estoicos podem nos ajudar a viver uma vida mais feliz, plena e significativa. Ao praticar essas virtudes, podemos nos tornar pessoas mais resilientes, sábias e compassivas. Aqui estão algumas dicas para aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia. Leia sobre filosofia estoica. Existem muitos livros e artigos disponíveis que podem ajudá-lo a aprender mais sobre os princípios estoicos. Pratique a meditação. A meditação pode ajudá-lo a desenvolver a consciência do seu corpo e da sua mente, e a enfrentar os pensamentos e emoções que o causam medo. Concentre-se no presente. Pratique a atenção plena ou a meditação mindfulness para ajudar a você se concentrar no momento presente. Faça o que é certo, independentemente das consequências. Reflita sobre os seus valores e tome decisões com base em seus princípios. Seja grato pelas coisas que você tem. Faça uma lista das coisas pelas quais você é grato e reserve um tempo para pensar nelas todos os dias. Aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia pode ser um desafio, mas também pode ser uma experiência transformadora. Com prática e dedicação, você pode aprender a viver uma vida mais feliz, plena e significativa.